Tá? Então vocês vão Reintegração modulando cósmica, meu querido índio. esse papo. Esse título é o seu primeiro livro, se não me engano, né? Foi o primeiro livro. Na Primeiro verdade, livro, foi o fez uma- primeiro caderno que eu comecei a escrever, que eu nunca imaginei que ia ser livro. Mas é isso aí. E faz parte de uma trilogia, né? Se não, se estou Eu terminei certo. criando uma trilogia em cima do primeiro livro. Porque é um tema básico daquilo que aqueles seres estavam me transmitindo. É um conceito novo, no sentido de tentar chamar atenção para o significado do tempo que nós estávamos vivendo. Então, assim, segundo essa perspectiva, nós que vivemos aqui na Terra estamos isolados de todo um contexto cósmico do qual nós temos pouquíssimas notícias ou vestígios ou indicativos, e as forças que nos mantêm nesse isolamento se esforçam para nos manter na ignorância em relação ao que existe. Então, esse isolamento cósmico, ele é produzido pelo que hoje nós poderíamos chamar de arcontes, né? Que são os donos dos espaços, ou usando as palavras do Jesus ressuscitado, são os donos do primeiro céu, segundo céu, ou seja, dos céus que nos cercam. Sim. E a vinda de Jesus, o nascimento do homem Jesus, foi o grande passo dado no sentido de tentar romper isso, mas na época não foi possível. Então o próprio Jesus disse: lá na frente eu volto, mas não nascendo novamente como ser humano, mas na minha forma cósmica, e essa história de isolamento se acaba. Esse é o momento em que a Terra será reintegrada à convivência cósmica. Cosmicamente. Ponto. Perfeito. Esse é o conceito. Perfeito. Compreendido. Super compreendido. E aí, Gi? Interessante, né? Porque a forma, nós humanos olhamos aqui a condição do qual nós estamos e a gente fica nas dúvidas do contexto do que aconteceu para que tornássemos esses seres isolados, né, Jean? Mas tem toda uma história e a gente vê o aumento gradativo desse percentual de consciência das pessoas entendendo, compreendendo um pouco mais sobre si, sobre a história da humanidade em si. Começa, então, esse processo também de ajuda da consciência humana para que chegue essas informações como seres tradutores maravilhosos como o Jean e outros que trazem o contexto do entendimento para que nós possamos ter o material, ter aquilo que é nosso entendimento e contribuir com o nosso enriquecimento interno, porque o caminho sempre é para dentro, para que a gente também liberte a nossa consciência para entender assuntos complexos como esses. Dentro do sistema, vamos dizer assim, dentro dessa superficialidade do conhecimento cultural, social, político, você não vai conseguir ter esse nível de entendimento para entender sobre esses assuntos de reintegração. Né? E o que eu sempre percebo, né, Di, a gente escuta aqui muito, desde a vinda do Jean aqui, é que tudo isso já está aqui, né? É que está escondido, né? Sempre esteve, né? Você quer sempre melhor teve, forma. aí o Jean fala muito bem que isso sempre teve contido nas mitologias, enfim, em tudo, né? É que precisa ser revelado Qual que é a melhor forma de você manter algo? É você deixar as claras. E aí quem tem olhos de ver que vai enxergar isso. Mas olha, por exemplo, as paredes egípcias. Aquilo está escrito de uma forma que pessoas diferentes, com graus de níveis de consciência diferentes, vão ter compreensões adequadas à sua consciência. Então, nunca foi ocultado. É que, na verdade, não há tanto interesse, não houve aquilo que seria acostumar as pessoas a buscarem o conhecimento, né? Isso sim. A gente foi emborrecido como espécie também. Você quer falar, porque teve essa ideia de vamos praticar um apagão aqui nessa civilização para a gente vir dominar da forma que nós queremos, esses seres que a gente está conversando. E a dificuldade que eu acho é justamente trazer as informações de forma que a gente consiga compreender, que é pegar uma informação que a gente é a um nível de consciência muito elevado e trazer para um nível da nossa consciência para que a gente tenha, porque não vamos compreender tudo, mas um fragmento dela para que provoque essa reflexão interna e a gente comece a construir de fato uma linguagem interna de compreensão do que a gente ainda não viu, né? Porque a gente nunca teve isso, né? Isso é uma novidade e acho que principalmente vocês devem ouvir muita estranheza, né? Sentir muita estranheza das pessoas, às vezes, para poder compreender esse tema. Tirar o ruído, né, Jean? Eu acredito. Não é? Que nem é possível, né, Jean, totalmente. Não. É só uma tentativa. Não se espera resultado disso. Sim. E não é verdade também, né, Jean? Não. Exato.
São ideias que a gente vai trazendo do que a gente consegue também absorver. Mas ideias que talvez a gente sempre está buscando a resposta, a compreensão de algo que nós nunca encontramos aqui nas explicações. Aí quando acontece uma explicação dessa, um fenômeno desse, a gente fala, tá, agora eu estou entendendo alguma coisa. É muito louco isso, né? É muito. Falar, porque existem tantos livros que a gente mais se perde do que se encontra. E... Tá em toda parte. Difícil é você traduzi-lo e concatenar, né? Que a gente estava batendo um papo agora há pouco, né? Concatenar essas informações de forma que o nosso eu e o nosso ego, né? Totalmente intoxicado, né? Pela nossa existência aqui, não permite que a gente acredite, exatamente, né? Acho que o maior problema está aí, a gente quebrar as barreiras nossa mesmo, né? Da nossa ignorância. Seguramente. Não. O Vedanta, que é uma das linhas do pensamento da filosofia hindu, ainda que os ocidentais teimem por dizer que não há filosofia no Oriente, mas tem. Sim. Apenas para irritar os filósofos ocidentais, e é mais profunda do que boas partes dos esforços do que foi produzido pela turma ocidental. O Vedanta fala de uma ignorância chamada avidya. 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 Que é exatamente algo que desgraçadamente existe no ego humano, no ego das criaturas, que faz com que nós percamos a noção do que efetivamente somos. A nossa eternidade, ela desaparece e faz com que a gente se confunda pensando que somos só essa temporalidade, essa transitoriedade que é esse corpo. Então a vidya é você não perceber o quão grande você é, o lado espiritual da vida e o lado espiritual de cada um de nós. É o Deus incognoscível que a gente nem tem noção. Então, assim, o Vedanta diz que nós temos diversos tipos de envoltórios, que eles chamam de koshas ou kloshas, que vão nos cegando, nos emburrecendo, como Gisele falou no início, e quando isso está cristalizado, quando isso está instaurado, aí né? ferrou, porque para você desfazer esse processo é um trabalho de vidas. Ou você faz o que Buda fez, tipo, se ilumina numa vida e resolve tudo, ou é algo tremendamente lento. E nós estamos nessa velocidade do quase 0 quilômetro, porque nós não estamos, de fato, desenvolvendo nada. Estamos acostumados a esses envoltórios, a esses padrões de ignorância. E, o pior, aprendemos a gostar disso. Surge uma zona de conforto em que a gente acha que a vida é isso. E não é.